nosso bate-papo vai ser sobre os códigos de barra. O que é esse tal código de barra que tanta gente fala, tanta gente se incomoda, né? Tem como a gente prevenir os códigos de barra? Tem como a gente tratar, apagar os códigos de barra? Como que a gente faz? É uma linha de expressão. Toda linha de expressão, ela surge a partir da atividade de um músculo específico, gerando aquela linha. Então, o código de barra são linhas verticais que aparecem aqui no nosso lábio, na parte de cima do nosso lábio, entre o nariz e o lábio superior. E elas também são conhecidas como a ruga do beijo, a ruga do fumante, né? Porque esse movimento, quando a gente contrai a musculatura orbicular, fazendo um bico, é que gera essa linha de expressão, pequenas linhas verticais aqui, tirando toda a atratividade da face. Não é bonito. Quando a gente observa os códigos de barra, a gente já tem uma previsão dos próximos passos. É uma coisa ruim atrás da outra, no sentido de a gente perder o equilíbrio, perder a atratividade do rosto, né? Começou a aparecer essas linhas de expressão, logo a gente perde o filtro labial, que é essa região aqui mais projetada, segundo alguns autores, é o dedinho de Deus aqui, né? Que ele coloca para moldar essa região e deixar o nosso lábio tão mais bonito. Então, quando a gente começa a observar esses códigos de barra, quanto mais profundo eles estão, menos filtro, menor a expressão do teu filtro labial. E aí, perdeu o filtro labial, os códigos de barra começam a ficar mais profundos. O próximo passo é o lábio superior começar a entrar, né? E a gente fica quase que com o nariz encostado aqui no lábio inferior, porque o superior vira para dentro. Então, esse é o processo de envelhecimento aí dessa região dos lábios. Vamos falar um pouquinho, então, desse músculo, porque é muito importante a gente entender que o código de barra, essas linhas de expressão verticais, a gente pode sim prevenir, pode e deve. Eu sempre falo que todo tratamento de um problema, ele começa na prevenção de um problema. Se a gente sabe que essa linha de expressão, ela é uma linha que vai aparecer uma hora da nossa vida, e a gente sabe que ela é reflexo do nosso músculo orbicular dos lábios trabalhando. Que horas que eu aciono essa musculatura orbicular dos lábios? Então, eu vou apresentar para vocês o músculo orbicular do lábio. É esse músculo que está aparecendo aí mais vermelho, tá? Para vocês visualizarem. É um músculo todo em torno aqui ao redor do nosso lábio. Então, toda hora que eu vou me comunicar, que eu vou conversar, que eu vou falar, que eu faço um bico, qualquer expressão que eu faça com a minha boca, eu aciono o músculo orbicular, junto com outros músculos também que a gente tem ao redor do nosso lábio. Então, esse músculo verde que vocês observam ali, ele é o músculo orbicular do lábio. É o músculo que, quando ele contrai, ele faz assim, ó. Mais superficial a esse músculo orbicular, a gente tem outros músculos que têm origem esquelética, origem no osso e inserção no lábio superior. São músculos que participam na elevação do lábio superior e também na lateralidade e no movimento para baixo do lábio, tá? Então, quando esses músculos estão em conjunto trabalhando, além dos códigos de barra, a gente tem outras linhas de expressão ao redor dos lábios, é isso aqui. E não necessariamente isso só aparece em mulheres ou homens com mais idade. Os homens têm tanta sorte, eles são tão privilegiados que eles têm bigode, né? Para cobrir. Então, dificilmente a gente vê essa linha de expressão no homem. Também a pele do homem é mais espessa, né? Ele tem algumas vantagens em relação à espessura da pele, a musculatura, a parte do subcutâneo aí também, que a gente não vê homens com código de barra assim como a gente vê mulheres.
tá? Por que eu separei essa foto com muito carinho para vocês? Ela é uma paciente muito jovem e tem muitas linhas de expressão, tem códigos de barra, tem um filtro labial sim, mas é um filtro discreto, né? E tem outras linhas de expressão aqui na parte lateral aos lábios. Tudo isso é porque ela tem uma particularidade só dela, que é uma deficiência esquelética de queixo. Então, quando ela vai se comunicar, como ela tem pouco volume ósseo na região do mento, do queixo, ela aciona muito essa musculatura, tá? Então, é possível a gente ver sinais de envelhecimento ao redor dos lábios em pacientes jovens por causa dessa deficiência de mento, que é um fato muito comum na nossa população. Então a gente precisa dar para ela o que ela não tem geneticamente, que é o queixo, e também tratar essas linhas que apareceram e deixar a musculatura dela um pouco mais suave. Ela não precisa ser tão forte, porque é o músculo trabalhando que está gerando aí e piorando todas essas linhas de expressão. Quando eu peço para a paciente fazer um bico e contrair a musculatura, eu quero enxergar todos os músculos que ela aciona no momento em que ela faz essa expressão. E eu tenho que identificar isso para eu saber como eu vou tratar. Eu, particularmente, não gosto de fazer toxina botulínica na região dos lábios. Por quê? Olha essa imagem anatômica aí. Quantos músculos a gente tem que participam no movimento, na expressão do lábio? São muitos músculos, tá? E aí, mesmo que eu trabalhe com unidades mínimas de toxina botulínica nessa região, eu vou tirar a expressão do meu paciente, eu vou limitar a função desse músculo orbicular que participa na minha mímica o tempo todo, para eu falar, para eu sorrir, para eu tomar algum líquido, para eu chupar de canudinho, para eu dar um beijo, e na minha comunicação de uma maneira geral. Como então que eu equilibro a musculatura? Com fios faciais. Nossa, Beta, fio nos lábios? Sim, adoro trabalhar com fios. Os fios, eles são muito versáteis, eles têm multifunções, né? A gente consegue com ele diminuir essas linhas de expressão, tratar essas linhas de expressão, ir apagando as linhas de expressão. Então, se elas estão no início, eu consigo apagar, muitas vezes num tratamento imediato. Se elas já são rugas com mais um pouquinho de profundidade, eu preciso associar outros tratamentos, fazer outros momentos esse mesmo tratamento com os fios, mas eu consigo apagar também, independente da idade, independente da profundidade da ruga, se o paciente tiver comprometimento, assiduidade, voltar ao consultório para a gente estar sempre melhorando. E para piorar um pouquinho aqui a situação, sendo uma musculatura que a gente aciona o tempo todo para se comunicar, além de eu tratar, eu tenho que evitar que piora. Então, sempre eu vou precisar dar mais cuidado para essa região. Alguns pacientes são muito expressivos, esses pacientes têm que cuidar muito mais do que os pacientes que não são tão expressivos, que são mais quietinhos, que não contrai com tanta força a musculatura na hora de se comunicar, tá? Então, essa paciente em específico que eu tô mostrando para vocês, ela aciona toda essa musculatura com muita força, né? Por isso que é uma paciente jovem que tá com essa condição aqui de envelhecimento na região dos lábios. Então, com fios faciais, eu fiz vários tratamentos nela aqui. Primeiro, existe uma modificação nos compartimentos de gordura, piorando esse peso todo aqui, tá? A gente observa na foto, na imagem aí de cima, como que tem uma flacidez grande. Então, a primeira coisa é eu suavizar tudo isso que eu tô vendo. Tira esse peso todo daí. Com fios, com garras, a gente suaviza essa condição, reposicionando os compartimentos de gordura. E aí, na sequência, a gente fez um tratamento para essa região da pele aqui, entre o nariz e o lábio superior, com fios faciais. Para quê?
para diminuir a força dessa musculatura. Esse caso dessa paciente que eu coloquei aqui para vocês é um caso, olha aqui na frente, tá? Uma foto de frente. Esse lábio a gente tinha acabado de fazer, por isso que tá meio assim, com um pouquinho inchado, né? Mas a gente consegue observar que imediatamente a gente conseguiu uma grande melhora, um grande rejuvenescimento dessa região perioral. O que a gente fez? Vários procedimentos. É um tratamento, mas foram vários procedimentos nesse planejamento que eu fiz para essa paciente. Então, primeiro suavizando, reposicionando os compartimentos de gordura da face média com fios. Depois, equilibrando a musculatura com fios de PDO na região entre o nariz e o lábio superior. Depois, melhorando o contorno desse lábio com fio também. Os fios, gente, eles permitem que a gente utilize menor quantidade de ácido hialurônico. Eu não gosto dos excessos com ácido hialurônico. Então, nariz, boca, face média, sempre na minha filosofia de trabalho, a minha maneira de trabalhar é utilizar os fios faciais como sendo o corpo do meu trabalho, para a gente diminuir a necessidade do volume de um preenchedor, tá? Isso deixa um rosto mais leve, um rosto mais natural, um rosto mais iluminado, porque os fios, eles são bioestimuladores de colágeno, então eles rejuvenescem, tá? Eles aumentam o número de células, melhora a vascularização, a oxigenação dos tecidos. Então a gente observa uma melhora muito grande também na pele, que os preenchedores eles não trazem isso pra gente, que os fios trazem. Agora, uma outra paciente, gente, é um fato muito curioso, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Uma paciente de mais idade, que tava com bastante linhas aqui, os códigos de barra e outros sinais de envelhecimento ao redor dos lábios. E a gente precisava melhorar isso daí. Então, o que eu fiz nessa paciente? Tudo. Eu fiz tudo, tá? A gente reposicionou as gorduras da face média. A gente fez toxina botulínica, tiramos a força do... Todo o protocolo RJK. O protocolo RJK, ele é a minha vida, gente. Todos os pacientes precisam do protocolo RJK, tá? Que é um tratamento que a gente associa toxina botulínica, fios espiculados, bioestimuladores autólogos e bioestimulador ou ácido hialurônico para a gente colocar tudo no lugar. Dá uma olhadinha na foto aqui do lado direito dessa paciente. Olha quanta ruga, quanta linha, a profundidade de tudo isso, quanto de ácido ou qualquer outro material eu ia precisar utilizar para apagar todas essas linhas aqui se eu não verticalizasse o rosto dela antes. É muito material. E essa paciente tem um rosto volumoso. Que tamanho que ia ficar o rosto dela de tanto material que eu utilizasse, que ficasse inflando, até eu esticar todas essas rugas? É muito. Primeira coisa, tá caída? Verticaliza. Protocolo RJK de verticalização da face. Para os códigos de barra entre o nariz e o lábio superior, fios de PDO. No contorno do lábio, fios de PDO. E no cantinho da boca aqui também, pra gente fazer travas, para não deixar o canto da boca cair, fios de PDO. É um sinal de envelhecimento que todas as pessoas aí com mais de 45 anos têm, mas a gente não precisa esperar ter para tratar, tá? A gente pode trabalhar na prevenção. Então, ao invés de sair enchendo de ácido hialurônico, acabando com a atratividade e beleza da face, a gente pode prevenir essas linhas fazendo contorno de lábio, colocando travas com fio de PDO entre o nariz e o lábio superior. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo! Mua!